Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Tell me quando. O vídeo de hoje você tem que ficar até o final, eu vou estar trazendo mais informações sobre o que aconteceu depois do PPI, do CPI que foram released na semana passada. Obviamente vocês sabem o que está acontecendo com o mercado, com queda, o que aconteceu com o meltdown completo do mercado de cripto e principalmente a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Quando que o mercado vai chegar no fundo do poço, a gente vai começar a ver um relief, vai começar a ver o mercado movimentar para cima de novo. Então fique até o final. E esse vídeo eu separei ele em sessões, se você quiser skip, pular para frente, você pode fazer isso também. Então mais duas peças do quebra-cabeça da grande esquema econômico se encaixaram na semana passada. A gente recebeu o número do CPI, o Consumer Price Index, e do PPI, o Producer Price Index, nada mais são do que números que refletem a inflação tanto quanto o consumidor, quanto para a indústria. O CPI veio acima do que a gente esperava. Eu falei no vídeo anterior que se a gente tivesse um número abaixo, a gente poderia realmente ter um relief. O número veio de 8.4, enquanto a expectativa era de 8.3, enquanto a expectativa era de 8.1. E de fato o mercado continuou caindo, apesar de que na sexta-feira a gente teve um dia positivo, que não é uma indicação que a gente está completamente out of the woods. De um modo geral, o mercado continua com bastante selling pressure. Tanto o SPY, que é o ETF que segue o S&P 500, o SPX, quanto o QQQ, que é o ETF que acompanha o Nasdaq. Os dois fecharam a sexta semana consecutiva, devo dizer isso, negativas, que não é um recorde, mas é raro você ver isso num período tão longo de tempo, semana após semana após semana, os maiores índices americanos retrocedendo. Outra coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, que eu só quero ressaltar rapidamente, é o que aconteceu com o mercado de cripto. Vocês sabem que tanto Bitcoin como Ethereum, e principalmente o que aconteceu com Terra Luna, que perdeu quase que 100% do seu valor, 99,80% se eu não me engano. E eu tinha dito isso no vídeo retrasado, tenho falado sobre isso nos últimos meses, tenho falado isso nos últimos anos, que o momento não é para nenhum tipo, na minha opinião pessoal, e eu acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo, porque os números refletem isso, que não existe espaço no momento de crise financeira, no momento da gente estar com a possibilidade real de recessão. A gente já tem um trimestre, que o GDP, o Produto Interno Bruto americano, retrocedeu. Se a gente tiver mais um, a gente vai estar oficialmente numa recessão, para você especular, sem entender que você está especulando. Então a gente está passando por esses problemas. Então, como eu falei no começo do vídeo, qual é a pergunta? O que a gente está querendo saber agora? A pergunta na cabeça de todo mundo, pelo menos na minha cabeça, é quando que a gente vai chegar realmente no bottom, no fim do poço, para poder, em algum momento no futuro, a gente começar a rebound, que é o que sempre acontece com a economia. A gente tem essa tendência natural de achar que quando as coisas estão ruins, que acabou, nunca mais vai voltar, e quando as coisas estão muito boas, a gente acha que vai sempre ser assim, as coisas nunca mais vão diminuir, e na verdade a gente está sempre navegando uma onda. Então eu vou falar para vocês algumas das coisas que eu estou olhando, que eu estou procurando, pistas, dicas para poder entender onde o mercado está e para onde a gente vai posteriormente. Então a primeira coisa que eu estou olhando é o VIX Curve Futures. Eu sempre tento fazer esses vídeos beginner friendly para todo mundo entender, não quero que você fique, por que o cara está falando grego? Mas é simples. O VIX nada mais é do que o Fear Gauge, é um medidor da volatilidade do mercado. Ele é medido pelo CBOE de Chicago, que é basicamente como se fosse o Nasdaq ou o Dow Jones das opções. E ele nada mais é do que uma medida para você saber qual é o sentimento do mercado em relação ao futuro. Por isso que é o Future, a VIX Curve, porque o que a gente está procurando olhando esse gráfico que vocês estão vendo aí? Geralmente, quando os investidores, quando as instituições estão esperando mais volatilidade, essa curva está apontando para cima. Então, eles esperam que o preço do VIX vai ficar mais alto, porque o VIX ele funciona contrário ao mercado. Então, ou seja, se o mercado, o S&P 500 sobe, o valor do VIX desce e vice-versa. Então, eu estou observando isso, essa curva do VIX, e ela está começando a trocar, está inversa, ou seja, a expectativa agora que a gente está chegando, espero eu, não tenho certeza, obviamente ninguém sabe com certeza, mas a gente está se aproximando, eu acredito, isso eu tenho um pouco mais de convicção, que a gente está mais próximo do fundo do que a gente está mais próximo de voltar para cima, ou seja, a gente está mais perto de chegar num ponto que o mercado deve se estabilizar
num futuro próximo, eu imagino. Então a gente vai estar olhando o VIX Futures Curve para ver se realmente essa tendência continua. E a expectativa dos investidores que é conforme o tempo vai passando que o valor do VIX diminui, ou seja, eles estão esperando menos volatilidade e eventualmente a gente entrar em algum tipo de estabilidade mesmo dentro de uma crise que é bem possível. Então esse é o primeiro fator que eu estou olhando. E eu acho importante que você fique de olho também. Eu vou deixar a informação aqui na descrição se você quiser acompanhar, eu acho super importante. A segunda coisa é do CBOE também, o call to put ratio. Nada mais é do que o seguinte, a quantidade de calls versus a quantidade de puts. Se você não entende muito de opção, isso é uma boa maneira de você medir o sentimento do mercado, é que quando as instituições estão comprando muito call options, call option é um derivativo, é um contrato onde você espera que o preço do estoque suba. Então, quando as instituições estão comprando muito call options, a expectativa o sentimento do mercado é que as coisas melhorem, vão para cima. E se você começa a ver uma quantidade muito grande de puts que está sendo comprado, exatamente o contrário, o mercado espera que os investidores esperam que o mercado continue caindo. E esse dado interessante, ele é associado com a terceira análise que eu tenho feito, que eu vou ficar observando, que é um spike do capitulation volume de puts. Eu também não quero perder nenhum beginner. Mas a capitulação, é a mesma coisa em português, nada mais quando as pessoas começam a desistir. O Bank of America, inclusive, eles liberaram uma análise achando que a gente não chegou ainda nesse período de capitulation, onde as pessoas que simplesmente desistem e vendem seus ativos mesmo em uma baixa histórica. Eles acham que... E a análise foi muito interessante porque eles falam o seguinte, as pessoas não chegaram, a maioria dos investidores não chegaram nesse período de vender, de capitulation, de fato, porque não estão vendendo os seus estoques que eles realmente querem ter, como os high quality blue chips. É muito fácil num período desse as pessoas se livrarem dos seus high beta, ou seja, dos seus estoques altamente especulativos. Mas é comum que as pessoas se segurem a Walmart, a Apple, a Procter & Gamble, a Caterpillar, Nike. Então, quando isso não acontecer, só um sidebar, só um parênteses, o Bank of America acredita que a gente não chegou lá, mas é importante a gente ver, vou colocar no gráfico aqui, vocês vão ver no gráfico de 5 anos do SPY, é que todas as vezes que a gente chegou muito perto de um bottom, você teve essa linha vermelha aqui de volume, essa linha vermelha representa a sell-off, a venda, de que isso chegou num ponto que as pessoas começaram a vender de uma quantidade muito alta, e aí você começa de fato ver realmente volume capitulation subindo, e aí você começa a ver de novo o mercado voltando a certa normalidade. Então são esses 3 pontos. Eu vou deixar escrito aqui para você, se você quiser acompanhar. O site do CBOE também tem muita informação importante, obviamente é tudo em inglês, mas é importante que você acompanhe porque te dá um edge em relação ao que você pode esperar para as próximas semanas, para os próximos dias. Eu sinceramente não espero que a gente não esteja em nenhuma condição ainda na próxima semana ou 2 de um reversal, de que o mercado comece a voltar de fato, talvez um dia ou outro esporádico. O cachorro tá latindo aqui, você não pode, fica quietinho. Porque na verdade a gente não tem realmente nenhum catalisador positivo, possivelmente até o próximo earnings season, porque de fato a gente vai ter mais um FOMC, a gente vai ter o CPI para o mês que vem, a gente vai ter o PPI também no mês que vem desse mês. Mas nenhum desses números realmente deve ter tido um increase muito grande. Claro, óbvio que a gente pode ter um white swan event, a gente pode ter o fim da guerra, na invasão da Ucrânia. Claro, se alguma coisa dessa acontecer, ou talvez o lockdown na China acabe, termine, a gente pode ter então um white swan event e de repente o mercado volta. Obviamente que isso pode acontecer a qualquer momento, mas de um modo geral, até o próximo earnings season, a gente não tem nenhum catalisador que a gente possa prever. Então, o que a gente está fazendo no nosso grupo? Eu convido todos a participarem, a gente tem um grupo maravilhoso dentro do Discord, gente igual você, querendo aprender sobre trade. O que a gente tem feito, basicamente, nesses últimos meses, a gente está simplesmente... nas últimas semanas, eu diria, a gente não está fazendo mais swing trade, a gente está se dedicando ao infame day trade, porque existem possibilidades no intraday graphics, são infinitas, para quem sabe ler o intraday. E obviamente que day trade, você deve estar se perguntando assim, day trade não é aquela modalidade que 99% dos traders perdem dinheiro?
and you be right. É verdade. 99, 95, eu não sei qual é o número real, acho que ninguém sabe, mas a maioria absoluta perde dinheiro porque day trade. Bom, tem várias coisas que vão em day trade, mas eu quero ressaltar as duas que eu considero mais importantes. O day trade é uma evolução da sua caminhada como trader, como investidor. Ou seja, se você fez um curso de day trade, você vai começar day trade amanhã, vai ser muito difícil. Eu não diria que é impossível, porque, nothing's impossible. Mas é muito difícil porque existe uma linha de aprendizado, de experiência pessoal que você tem que ter passado por isso anos, um período de tempo grande, para você realmente clicar alguma coisa na sua cabeça que te dê frieza e você trate disso de uma maneira robótica. Então isso eu acho uma coisa muito importante, porque eu acho que você não deveria fazer trade sozinho, então o convite está feito. Então a gente está evitando fazer a swing trade, a gente está se dedicando basicamente a day trade, a gente tem tido resultados muito bons, a gente geralmente tem resultados muito bons, basicamente porque a gente é extremamente rápido e a gente entende que tem trade que não dá certo e você está preparado para sair rápido sem pensar no que seria, não tem si na vida de quem faz isso. E eu não vendo curso, eu não vendo nada, então eu vivo do mercado, então eu sou um caso à parte. Mas eu acho importante você, pelo menos nesse momento, se você tem um projeto na sua vida de investimento de long term, eu acho que, sinceramente, eu acredito que a gente tenha nas nossas mãos nos próximos meses uma oportunidade ímpar, uma oportunidade como a gente teve talvez mais relacionado com 2008, 2018, 2015, mas principalmente 2008. 2020 foi um caso muito atípico, porque foi tudo muito rápido e foi muito difícil de prever o que aconteceria. Eu acho que a maioria das pessoas não conseguiu, ninguém prevê que o mercado fosse subir tão rapidamente depois de semanas. Mas a gente tem uma oportunidade, eu acredito, uma oportunidade única. Então acho que é importante, se você é um trader, entender o que eu estou falando, mas principalmente se você é um long-term investor e você tem um plano de investimento para longo prazo, se vocês aceitam que eu divida isso com vocês, você pode não aceitar e desligar, acabar com o vídeo logo aqui, mas duas coisas que eu acho são super importantes é você não especular sem entender que você está especulando, principalmente com cripto. Eu falo isso não como um crypto hater, eu não sou crypto investor, eu já falei isso várias vezes, eu continuo não tendo a menor intenção em investir em cripto, pelo menos não diretamente. Eu faço trade esporadicamente através de mineradoras de Bitcoin, basicamente é isso que eu faço, quando eu faço. Mas que não existe projeto bom, especulativo no momento desse. E você entende isso como você quiser. E você toma a sua decisão, claro. Mas não existe bom projeto especulativo no momento. Não é que não possa existir um bom projeto especulativo. Os investidores não vão botar dinheiro em nada que é altamente especulativo no momento que está todo mundo com medo. Então, pense nisso. E a segunda coisa, se você realmente é um long-term investor e você realmente tem um plano para daqui a 10, não 5, diria 10, 15, 20 anos, aí você está perto de uma oportunidade muito boa de compra, até porque é provado, a gente tem um gráfico, você eu acho, coloca aqui no vídeo, mas em todo o environment, todo ambiente de altíssimo VIX, quando o VIX vai muito alto e você compra estoque nesses momentos, o retorno é quase que certo. Então fique de olho nisso que eu falei em relação a essas informações que o VIX dá pra gente de capitulation, o capitulation volume, o número do call on put ratio, super importante, fique de olho nisso, acompanhe nossos vídeos, eu vou ter prazer de dividir isso com você. E se você quiser fazer parte da comunidade, eu vou deixar o link onde a gente fala sobre crypto, a gente fala sobre stocks, a gente fala sobre options, que são as nossas queridinhas, a gente fala sobre ETFs, eu vou deixar aqui. Divide esse vídeo com as pessoas que você acha que são importantes para você, que querem aprender mais sobre isso. Considere deixando um like pra gente, subscribe pro nosso canal. Eu espero ver vocês de novo na próxima.